analisando toda a situação. Sigo tranquila com muita perturbação. Espero um dia não tomar o tal Prozac e nem perder o fio da comunicação. Espero um dia não tomar o tal Prozac e nem perder o fio da comunicação. Na vadiagem glorifico ao meu rei. No prosseguir confesso também errei. Espero ser uma pessoa azição pra nunca ter que conhecer o diazepam. Espero ser uma pessoa azição pra nunca ter que conhecer o diazepam. Então eu não vou falar aqui em nome de um movimento social, mas eu quero falar junto com ele. Eu quero pensar que eu sou como se fosse um caco de vidro que fosse junto com os outros e a gente vai compor um caleidoscópio que vai desenhar, né, quando a gente gira, um movimento de várias cores e de vários sons. Mas assim como qualquer caco de vidro, produz ruídos e corte. Pensar em um movimento social que no ano do seu aniversário de 5 anos de criação vai decidir realizar um seminário cujo subtítulo é Desver o Mundo, Perturbar os Sentidos, é uma convocação não somente para a arte, mas sobretudo para a palavra, né? Essa brincadeira com a fala. Porque eu quero lembrar que o prefixo des, de desver, é o mesmo sentido de negação do dis, que acompanha tantos diagnósticos que a gente discutiu aqui. Dislexia, disgrafia, descalculia, de tudo aquilo que a gente critica. Os diagnósticos que vivem sempre sob uma ótica da ausência, da falta, da carência. Então, pautar esse encontro, ou a decisão de pautar esse seminário, dizendo que é necessário desver, deixar de ver, é um chamado principalmente para o estranhamento do nosso olhar. Um olhar que vem naturalizado, um olhar cristalizado. Um olhar que é, sobretudo, um reflexo do tempo. Ainda tem criança normal no mundo, né? Essa pergunta a gente pode levar para o lado do xiste, mas é um xiste que, como todo xiste, faz pensar, né? Qual é o critério, quais são os critérios de normalidade e patologia nesse campo? A gente sabe, né, que principalmente no campo do mental, as fronteiras entre normalidade e patologia não são dadas de uma vez por todas. Quem ajudou muito a gente a pensar isso foi, vocês devem conhecer, o filósofo e médico francês Canguilhem, que disse, né, entre várias coisas, que a gente só reconhece as normas nas infrações, ou seja, o pactus ele antecede, condiciona o próprio conhecimento das infrações e do que é normal. Então, para finalizar, eu vou perguntar para vocês, qual é a concepção de normalidade que pode estar implícita nessa disseminação de novas categorias infantis e juvenis? Para fazer isso, eu fiz uma coisa relativamente simples, já apresentei isso em 1 ou 2 espaços que alguns de vocês estavam. Eu inverti os critérios diagnósticos de boa parte desses transtornos. Então, botei um não consegue fazer isso. E aí, quais são os critérios do que eu vou chamar da síndrome da criança normal? A síndrome da criança normal é um quadro, seria um quadro que você tem 15 ou mais dos seguintes sintomas, por pelo menos 6 meses. Eu inventei esse cabeçalho. Mas o resto não, o resto eu me baseei nas descrições do DSM invertido. Então, o que é isso? Critério 1. Está sempre atento a detalhes, não cometendo erros por omissão em atividades escolares ou outras. Não desacata nem recusa-se a obedecer à solicitação ou regras dos adultos. Não abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que permaneça sentado. Tem facilidade para organizar tarefas e atividades. Não tem problemas para manter a atenção em tarefa ou atividades lúdicas. Nunca adota um comportamento deliberadamente incomodativo. Não evita, não demonstra ojeriza, nem reluta em envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante, como tarefas escolares ou deveres de casa. Não costuma mostrar-se suscetível ou irritar-se com facilidade. Escuta com atenção quando lhe dirigem a palavra. Não perde coisas necessárias para tarefas e atividades, brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais. Sempre consegue manter a calma. Assume seus erros, não responsabilizando os outros por seu mau comportamento. Não dá respostas precipitadas antes das perguntas terem sido completamente formuladas.
segue instruções e termina seus deveres escolares ou tarefas domésticas no tempo esperado. Brinca em silêncio e não se envolve ruidosamente em atividades de lazer. Não discute com adultos. Não agita a mão aos pés, nem se remete na cadeira. Fala sempre na medida certa, nunca em demasia. Não apresenta esquecimento nas atividades cotidianas. Não se mostra rancoroso ou vingativo. Mantém-se atento às suas tarefas, mesmo na existência de estímulos distrativos. Aguarda a sua vez sem dificuldade. Não costuma se mostrar a mil ou a todo vapor. Não corre ou escala em demasia, em situações impróprias. Não demonstra ressentimento ou manifesta raiva. Não apresenta irritabilidade, nem se descontrola em resposta a estressores cotidianos. Vocês estão aí apresentados a uma não criança, né? Desesperado eu penso em gargalhar, mas decido respeitar a minha dor. Talvez seja melhor despirocar de vez, talvez, de vez, talvez, de vez. E aí eu tenho, né, alguns exemplos assim, né, dessa situação do uso irracional. Esse é o da polifarmácia. Esse é muito conhecido, muitas pessoas estão nessa situação, né, de ter que tomar um medicamento para resolver o problema do outro, né? Então isso assim parece uma piada, mas é verdade, né? Então uma determinada pessoa lá toma um tal medicamento vermelho para resolver o seu problema, mas esse medicamento causa um outro problema, então ela tem que tomar o azul para tratar do efeito colateral do vermelho e na sequência uma cascata, né, ela acaba tomando o verde para tratar do efeito do azul e assim sucessivamente. Isso é muito comum, né? Medicamentos que causam, né, reações e situações bem desagradáveis que levam as pessoas realmente a ter que consumir um outro produto para tentar compensar, né, o mal que aquele medicamento está causando. Isso é um dos grandes problemas que aumenta mais ainda essa questão. Aí, eu dei uma entrevista aqui em Salvador para o Jornal à Tarde, e aí o Nildão, a partir da entrevista, ele produziu essa pequena poesia, né? Rivotril para o pai, a mãe, o tio. Ritalina para o menino e a menina. Indústria picareta, proxeneta, tarja preta. E aí a gente juntou a poesia dele com o aumento do uso, principalmente do clonazepam e do cloridrato de metilfenidato no Brasil de 2007 até 2014. Quando me chamaram para vir para cá, para falar desse fórum, eu achei que podia ser muito chato ficar falando do meu trabalho. Então eu queria falar do trabalho de outras pessoas que me influenciaram. E são pessoas que eu acredito que ainda não sabem o seu valor e nem o valor de sua obra, mas o trabalho delas provocou em mim uma revolução e eu queria mostrar para vocês. Então pode abrir o vídeo, Modernismo Profundo. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, em mil alto-falantes, quando puder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Everson Fernandes de Sorocaba. Eu acho que o Everson faz parte de um movimento que é muito grande, mas que está sendo negligenciado pela grande mídia, pelos intelectuais e talvez até mesmo por nós mesmos. Esse movimento é um movimento de gente que faz clipe de músicas no YouTube. Não são os gravadores oficiais, são pessoas fãs que fazem vídeos no YouTube. Então eu estou afirmando aqui para vocês que isso é arte
e para provar isso, eu vou apresentar esses trabalhos no mesmo formato que a gente aprende sobre grandes movimentos de literatura e de artes na escola. Porque as semelhanças que esses trabalhos têm não são mera coincidência. A primeira coisa para se qualificar como um movimento, a gente vai precisar criar um nome para esse movimento. E eu, se vocês me derem licença, eu criei esse nome. Se chama Modernismo Profundo Brasileiro. Pode botar para aquele lado isso. Modernismo porque é um movimento moderno e profundo porque é mais moderno do que o modernismo, mais profundo do que o modernismo normal. E também ele vem do Brasil profundo. Então, a primeira característica que todos eles têm em comum é o literalismo versus a abstração pessoal. No caso da música da Ivete Sangalo, quando a cantora diz "abra a janela", o artista usa uma imagem de uma janela aberta. Aqui no caso, "vou nadar e morrer na beira da praia", é literal, ela está na beira da praia. E em alguns casos tem uma abstração pessoal muito grande, como no caso de Bochecha sem Claudinho, que o autor escolheu usar uma foto de um Claudinho que não é o Claudinho do Claudinho Bochecha. E ele mostra que o brasileiro já é produtor de mídia, apesar de não ter essa consciência. Muita gente pode olhar para esses vídeos e falar isso é só mais um vídeo tóxico, mas os vídeos que eu apresentei aqui, tem alguns que são de Manaus, tem outros que são de Santa Catarina, tem uns que são de 2008, outros de 2012, são pessoas que não têm contato entre si, mas que estão produzindo. E eu acho que essas pessoas me ensinaram de verdade, agora sem brincadeira, foi vendo esses vídeos que eu tomei consciência de todas essas questões que eu falei aqui, que são questões que norteiam o meu trabalho, a quebra de direitos autorais, a ruptura com linguagem, e eu acho que eles resumem uma frase que eu levo para mim na produção do meu trabalho, que é: não odeie a mídia, seja a mídia. E eu acho que quanto mais o brasileiro tiver consciência do seu poder de ser a mídia, menos a gente vai depender desses grandes grupos de mídia que comunicam de cima para baixo, que comunicam fazem uma comunicação que não nos representa. E mais uma única coisa que todos esses vídeos têm em comum, por isso que eu resolvi falar deles e não de mim. Absolutamente todos esses vídeos que eu mostrei têm mais visualizações do que qualquer vídeo que eu já postei na internet. A realidade de monopólios pode parecer normal, porque a gente já está acostumado com ela, mas ela não é normal, ela é absurda. E você estar fora disso significa que você tem que criar outra realidade. E aí você tem liberdade total para criar uma realidade tão absurda quanto você quiser. Então, o meu programa de entrevistas é no meu quarto. O primeiro entrevistado foi o Marcelo Freixo, que é um deputado lá no Rio. E eu adoro ele, o trabalho dele. E é engraçadinho, eu fico rindo quando eu paro para pensar, eu estava conversando aqui antes, que Marcelo Freixo sentou na minha cama para me dar entrevista. No dia ele foi lá no meu quarto. Eu criei uma realidade tão absurda, acreditei tanto nela que mais gente começou a acreditar. E ele se propôs aí dentro do meu quarto para me dar uma entrevista. Então, eu acho que, apesar de difícil, talvez por vocês estarem aqui, a gente deve compartilhar esse sentimento. É a única opção, né? Na verdade, por mais difícil que seja, por pior que seja, fazer mídia alternativa na realidade que a gente tem é a única opção, porque se for depender da Veja para falar da questão que vocês estão falando aqui, vocês vão ou ter que pagar muito bem, ou ter algum jornalista muito herói que vai furar ali, que vai fazer a contra-matéria, e não vai acontecer, porque a indústria farmacêutica está lá botando dinheiro para mostrar qual é o novo remédio, qual é o novo remédio de emagrecer que chegou dos Estados Unidos, qual é o remédio para a criança prestar atenção. Imagina se a gente vai ver sendo questionado no Jornal Nacional as escolas, da forma como elas são, as cadeiras enfileiradas, um quadro negro, em plena era de tudo, um quadro negro ainda na escola.
Enfim, a gente precisa criar a realidade. Assim. O que é interessante é que, assim, falando de cinema, falando de arte, a gente encontra um grande desafio, que é, vocês provavelmente não conhecem esses filmes, olharem e falar, meu Deus, como é que eu não sabia que isso existia? Ou como é que eu faço para ter isso? Como é que eu mostro para alguém? É uma grande dificuldade que tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o acesso mesmo aos conteúdos relevantes. Então a gente construiu uma plataforma que a gente vai lançar em outubro, mas ela já está online, está em beta, que vocês podem acessar, que chama videocamp.com. E videocamp, né? CAMP.com. Lá você pode procurar filmes que têm um potencial transformador de diversos temas e solicitar exibições gratuitas daquele conteúdo. Então, a gente fez isso porque no Brasil, por exemplo, 7% das cidades no Brasil efetivamente têm cinemas. E só 1% desses cinemas se encontram na periferia. Então, se a gente for falar de fazer um filme que chegue em muitas pessoas, a gente não tem como considerar só a mídia tradicional. A gente tem que empoderar as pessoas para que elas mesmas levem o conteúdo para onde elas quiserem. Então, a gente construiu esse mecanismo online justamente para facilitar. Então, você escolhe lá, vê o trailer do filme que você quer, solicita uma exibição, você vai receber o filme para fazer uma exibição para a sua comunidade, para a sua escola, na sua casa, na sua praça, onde você quiser. Então, a gente acredita que isso vai facilitar muito para que as pessoas usem essas ferramentas para fazer a transformação onde eles quiserem fazer. Então, se vocês acreditam nessas mesmas mensagens, por favor, usem esses filmes para o que vocês quiserem, porque é para vocês que a gente faz, que a gente constrói. Esse próximo filme que a gente vai lançar só em março, a gente viajou o mundo inteiro, foi em 8 países, buscou os maiores especialistas e também famílias de realidades completamente diferentes, para a gente reunir todo mundo no mesmo lugar. Essa que é a mágica que o cinema permite, que é reunir todo mundo no mesmo lugar, no mesmo assunto, dentro de um sentimento próximo, né, para poder provocar essa transformação. A questão da intolerância religiosa. Eu vi uma manchete que traficantes convertidos a religiões neopentecostais estão expulsando praticantes de religiões de matriz africana das comunidades. Então eu resolvi fazer um trabalho que envolvesse todas as religiões, representando ícones religiosos. Né? Então ele foi feito com recorte de revistas. Eu fui a templo budista, fui à igreja católica, igreja evangélica, recolhi panfletos nas ruas, comprei revistas nas bancas que falavam sobre religião e montei esses ícones religiosos. É um trabalho de recorte, colagem, mosaico, feito à mão, com vários recortes que não necessariamente têm a ver com a figura em si. São representações de outras religiões que não eram em si. Por exemplo, Moisés, agora tem coisas do espiritismo, e Kardec tem algumas coisas do evangélicos e assim por diante. Sempre o ícone religioso tentando, sendo formado por várias religiões para falar dessa questão da tolerância religiosa. A matéria do trabalho, a coisa física, ele ajudar na mensagem. Então, esses são coisas que a gente santifica, mas a técnica se chama falso vitral. É falso vitral porque ele não é feito com vitral antigo, com ferro e com vidro colorido. Ele é só um vidro pintado. Então, a técnica chama de falso vitral. E eu chamei esse de mais um diário de falsos ídolos, falsos santos. Então, são santos que a gente endeusa muito, né? Cotidianamente. Como, por exemplo, Santa Obsolescência Programada, Santa Meritocracia. Eu ouço muito endeusamento dela.
santa repressão, e assim por diante, é uma brincadeira com esses, endeusamento dessas figuras existentes, mas que estão no nosso permeando o pensamento. Então eu peguei vários artistas com suas grandes obras e fiz releituras colocando essas obras no contexto do Rio de Janeiro de 2014. Esse, por exemplo, é um bem conhecido, é o Romero Brito. Só que o Romero Brito, ele faz coisas alegres, né? Eu fiz uma coisa muito difícil. Não que eu tenha feito o meu trabalho ter sido difícil, mas é a representação de uma coisa muito difícil, né? Que é a repressão que as pessoas sentiam na rua, uma situação terrível. E posso comentar alguns, esse é o Matisse, eu coloquei a dança do Matisse algemada. Esse é o Chagall, que eu adoro Chagall, mas eu tive que subverter algumas coisas. Esse seria uma relação com o trabalho do... A gente está pensando... Esse é o Warhol pensando no Rafael Braga. Rafael Braga é o único preso que continua até hoje no contexto das manifestações. Ele não era realmente um ativista, mas ele estava lá no contexto. Ele foi preso com uma garrafa de pinho-sol, que é um desinfetante, e uma garrafa de água sanitária, e foi criminalizado, está preso até hoje, porque ele não tem condições, é pobre, é uma situação uma das mais incrivelmente terríveis e esdrúxulas que a gente já viu. Então são vários. É um comedor de batatas do Van Gogh, só que ele está comendo uma bola de futebol. O Ben, ele tem um trabalho que é uma pessoa jogando um buquê de flores. Né? Então eu botei a Copa do Mundo e o tatu que representava a Copa do Mundo. E esses são uma releitura do Tarsila do Amaral, que ela fez vários operários, e eu coloquei fotos de ativistas que tinham sido presos ou feridos nas manifestações. Preso enquanto se apresentava numa praça pública para crianças. Então eu fiz esse flipbook, que é uma pequena animação caseira, para falar do Tico Bonito, que é o palhaço que foi preso de uma maneira totalmente esdrúxula. Ele estava se apresentando, criticou a polícia do Paraná e na mesma hora dois mais policiais e retiraram de lá. Então eu mostrei esses trabalhos para contextualizar como a gente pode comentar a realidade de maneira pessoal. Eu acredito que meu único pensamento é através da arte. Então, o tempo todo eu só penso nisso e eu faço diários porque essa questão cotidiana é muito presente. O cotidiano para mim é muito importante. Eu acho que o cotidiano tem a mágica. A gente às vezes deixa passar muita coisa e eu quero capturar tudo. Quero capturar o máximo possível. Então, mostrei alguns trabalhos. Eu vou continuar aqui na mesa, vou continuar desenhando os palestrantes aqui. Aqui, depois eu vou mostrar, não dá para mostrar agora, mas eu fiz alguns desenhos ontem. E se fosse pra ter medo dessa estrada, eu não estaria tanto tempo nessa caminhada. Artista independente leva no peito a responsa, tiozão. E não vem dizer que não. Um lance, uma passagem, o tabuleiro causa medo. Teu olhar é um desenho do desespero e já era. Tua rainha tá ciscando, já era. Vai, caiu o rei. Eu estou partindo do lugar que racismo existe, não tenho dúvida disso. E é a partir daí que eu vou estar situando a minha fala. Esse processo, ele é resultado de um processo de dominação imposto pela Europa ao continente africano e do sequestro e distribuição de nossos ancestrais
africanos para todos os continentes na condição de mercadoria, os escravizados. Talvez aqui já tenha algo para a gente refletir, como é que eu tiro alguém do seu país e comercializo ele como se ele fosse peça, como se ele fosse descartável, como se ele fosse semovível. Daí a gente já pode começar a pensar que esse processo histórico, ele transforma homens em coisas, portanto, ele desumaniza um povo e um grupo. Há quem até hoje diga que a escravidão no Brasil foi branda. Uma das heranças brandas da escravidão, nós vivemos no período, desse período da história, foi a retomada da tortura, que nasce no processo de escravização, inclusive utilizando os instrumentais de tortura construído por ocasião do processo histórico, e que largamente foi utilizada na década de 70, 60, com a instalação da ditadura no Brasil. Só para a gente saber que a ditadura no Brasil ela tem história, e essa história ela começa com o processo de escravização de negros nesse país. Portanto, é necessário repensar essa ideia que está no imaginário da nossa sociedade, que pelo fato da escravização no Brasil ela não ter sido legalmente inscrita, ela foi branda. Não, ela não foi branda. Duas informações são importantes. Primeiro, que o Brasil é o país com maior contingente de negros e negras fora do continente africano. Somos 52% da população, a segunda maior população negra de todo o mundo, somando 108 milhões de pessoas atrás apenas da Nigéria. Segundo, que quando confrontamos os indicadores sociais, educação, moradia, emprego, renda, saúde, justiça, ou seja, qualquer outro que queiramos, a população negra está em desvantagem, quando está sempre em desvantagem quando comparada à população branca, o que nos permite assinalar a dimensão da desigualdade racial para além da desigualdade social brasileira. Uma das consequências desta desigualdade é ela estar subrepresentada em todas as esferas da sociedade brasileira. Só não está subrepresentada na pobreza e na indigência. Na pobreza ela é 68% da população e na indigência ela é 70% da população. Quando nós adoecemos, é para que nós nos lembremos que somos mortais. A doença nos coloca numa situação de reconhecer no médico, mas eu podia dizer, nos profissionais da saúde, particularmente no médico, seu poder hipocrático. O paciente coloca em nossas mãos a sua doença ou a sua vida, se quiserem, e nos diz: cuide de mim. Nós devemos estender as mãos a estas pessoas e receber o seu sofrimento. Nós poderíamos comprar maconha com baixos teores de THC. Hoje nós não sabemos se essa maconha vendida tem alto teor de THC com graves problemas para a saúde ou se tem baixos teores de THC. Nós não sabemos se a cocaína que é chegada nesta terra e outras tem pó de mármore que vai entupir os pulmões das pessoas e criar doenças muito mais sérias. Nós precisamos, então, regular a produção, regular o comércio. Porque eu concluo dizendo que, desses 30 anos de trabalho, raramente eu vi um usuário de uma substância psicoativa, que foi escolhida aqui e ali pela necessidade humana e não pela necessidade da droga. Eu não vi, nesses tempos, violência produzida pelos consumidores.
Claro. Um consumidor aqui, outro consumidor ali, toma um relógio de um, toma um colar de outro, mas isso é distribuição de riqueza. Isso é partilha de bens, isso não é Então, nesta condição, eu penso que a violência está do lado do tráfico, a violência está do lado do controle de território, a violência está do lado dos que não usam substâncias psicoativas em geral. Há necessidade de aplacar certas dores que possibilitem a viver. Olha que eu não quis dizer que há certas mulheres que merecem viver para viver com determinados homens. Não é possível dormir com determinadas pessoas sem usar um medicamento para apagar rápido. Senão aquele fedorento barrigudo quer ficar em cima de você e não dá. Então tem que tomar alguma coisa e dormir rápido. Apagar. Eu chamo isso, e você pode multiplicar isso como quiser, eu digo que é usar drogas para viver. Tem consequências, claro. As consequências nós podemos discutir que usar drogas para viver leva a determinadas circunstâncias, claro. Mas usar drogas para viver é usar drogas para possibilitar que um determinado nível de sofrimento seja suportável. Agora, ser compelido a usar drogas pela miséria é outra coisa. Não sei se você é da Bahia, se já visitou o ponto de cidadania lá no Pela Porco, ou lá na Praça das Mãos, na Cidade Baixa, onde você encontra pessoas destituídas de tudo. Eu diria a você que elas são destituídas até da morte. Elas só não morreram ainda porque usam crack. E neste sentido, o crack é o último degrau antes da morte, o que significa que o crack protege da morte. Muita gente dirá, que loucura, o crack leva à morte. Depende. Nesta condição, estas pessoas não morreram porque elas usam crack. Porque se você retira crack, o crack só resta a morte. O último lugar. Você vê que dá para fazer uma certa diferença, Sabrina, entre usar drogas para viver e ser compelido a usar drogas pela miséria. Ser compelido a usar drogas pela miséria, o Estado deveria evitar isso. Cabe ao Estado empoderar os desempoderados, proteger os desprotegidos, senão eles vão ser adotados por alguma igreja. Então, não dá. Precisa que o Estado ocupe esse lugar. Isso é interessante. Embora a crítica à exploração econômica apareça em todos esses movimentos, ela não é central, não é o mais importante. Né? Se a gente for ver aí no movimento antimanicomial, há sim uma crítica à indústria dos manicômios, ao lucro que isso gera, aos manicômios privados. Eu venho de Sorocaba, que é a meca dos manicômios, né? Ou seja, uma cidade onde tem mais leitos psiquiátricos, há muita gente que enriqueceu com isso. Então, essa crítica, ela aparece, mas não é o central. Né? Se todos os manicômios fossem públicos ou filantrópicos, se não gerassem lucro, o movimento antimanicomial continuaria existindo. Né? Não é isso o fator principal que movimenta aí essa crítica. No caso do movimento aí pela desmedicalização da vida, há sim uma crítica bastante severa à indústria farmacêutica, né? Há uma concepção, né, de que o capital ele gera a criação de doenças e novos tratamentos, a ampliação dos quadros aos quais os medicamentos são associados. Mas a crítica nem tanto é ao lucro, mas a questão da produção. Né? Imaginando uma situação onde todo esse processo fosse feito pelo Estado, né? Fosse o Estado que criasse medicamentos, né? Da mesma forma como os grandes laboratórios criam, né? Para controle de certos quadros discordantes, a crítica permaneceria. Né? Portanto, não há somente uma preocupação com o capital, com o lucro, né? Mas um processo que está por trás disso. Finalmente, no antiproibicionismo, as críticas maiores são os efeitos do proibicionismo, que ele gera, a estigmatização, o fato de muitas pessoas
serem colocadas à margem, né, de serem entendidas como pessoas diferentes e tudo mais, né. Há uma crítica à questão econômica por parte de alguns setores, né, muita gente que questiona a legalização das drogas do ponto de vista, vamos legalizar, mas não dentro de uma lógica capitalista, porque senão a gente cai em todas as armadilhas do capitalismo. Então, muita gente acha ok o plantio caseiro, por exemplo, da maconha, ou cooperativismo, como existe, por exemplo, na Espanha, né, onde você possa criar clubes canábicos, você possa cultivar isso coletivamente, mas sem entregar essa produção para a lógica do capital, né? Então, essa discussão é feita também, mas ela não é central nesses movimentos, né? Não é o lucro o inimigo a ser derrubado. Uma outra característica bastante interessante da gente pensar nesses movimentos, né? Então, eu estou listando aqui os inimigos de cada um deles. Eu tentei aqui listar o pior inimigo para o mais light, né? Vocês vão discordar de mim, vão achar que esses movimentos têm outros inimigos, né? Mas no caso do antimanicomial, o inimigo principal são as políticas segregacionistas do Estado, né? Incluindo hoje as de base religiosa, né? Um grande debate sobre tratamento de álcool e drogas com internação em clínicas, unidades terapêuticas. Há uma crítica severa aos tratamentos psiquiátricos também baseados na contenção, tratamentos como ECT, psicoterapia, cirurgias, né? Acho que essa semana o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo soltou uma nota contra a psicocirurgia. Isso foi ontem, talvez, se alguém leu. Então, a luta antimanicomial tem as suas pautas bastante claras nesse sentido. No caso do antiproibicionismo, né, sem dúvida algumas legislações antiproibicionistas, as legislações proibicionistas são os principais alvos do questionamento, né, mas também os aparelhos repressivos do Estado, a polícia, o sistema penal, farmácia, convênio, drogas, prontuário, todo o sistema penal como age com as perguntas, drogas, as questões que a gente poderia estar aqui colocando, né? Então, alguém teria veio para cá hoje e ter ouvido, trazendo que questões que a gente daí poderia estar abrindo e debatendo. Me parece que é fundamental que a gente inclua a discussão, o debate sobre as drogas no campo educacional. E aí, alguns questionamentos. Será que a escola está preparada para não só atender as famílias de usuários, mas de adolescentes que chegam e usam drogas? E aí? Qual é a sua visão sobre isso, né? Muitas vezes a gente percebe... individual com muitos danos, né? Isso é um campo de tensão do movimento antiproibicionista, porque há uma certa corrente que vem dos Estados Unidos que é um pouco assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, né? Então, a ênfase é só no direito individual, no direito individual, no direito individual, né? Todo Jorge Soros, né? Um grande capitalista, apoia as lutas antiproibicionistas, né, por conta disso, né? Mas, no meu entender, é insuficiente para se promover um diálogo com o movimento pela desmedicalização da vida, com o movimento antimanicomial, que são mais fortemente calcados nos direitos difusos, né? No direito das pessoas não serem submetidas a uma profusão de diagnósticos, a tratamentos degradantes e por aí vai. Tá? Segundo ponto, né, de uma atenção que eu tenho observado, diz respeito ao papel regulador do Estado, né, em relação a esse comércio de substâncias lícitas e ilícitas. Debate, mas as políticas mesmo, e é muito mais fácil reprimir do que a gente informar, esclarecer e trazer realmente para o debate. Aí a gente fala assim, não sei, porque a teoria que vai desconstruir o TDAH e a dislexia a gente tem. Agora, o que faz no cérebro de uma mãe o uso de crack? Ou no cérebro do feto? E o que faz no cérebro da criança que usa Ritalina, que é quase igual ao crack, que é quase igual ao Ritalina? E aí, quem que vai me responder isso? Quero saber, porque é isso que a gente escuta, né? Porque não sei, você vai googar sobre. Tudo bem, TDAH, dislexia, tem várias pessoas escrevendo sobre. Agora, são sobre as mães usuários de crack em situação de rua que a gente vê os maiores aviltamentos do mundo contemporâneo no Brasil.
a população em situação de rua, das mulheres grávidas, é uma situação extremamente triste, porque elas não têm direito ao cuidado, à maternidade. O que vem acontecendo no caso de Belo Horizonte, mais de 100 crianças foram tiradas das suas mães e entregues para adoção, desrespeitando completamente o direito de escolha dessa mulher, o direito à convivência familiar e comunitária dessa família, e levando muitas mulheres a fugirem, né, dos consultórios na rua, dos profissionais de saúde, fugirem das maternidades, preferindo ter seus filhos na rua ou indo para as maternidades e fugindo com crianças dentro de sacolas plásticas para que o filho não seja retirado. E aí eu sinto que enquanto eu estou tentando defender a vida dessas pessoas, tem gente na contramão tirando deliberadamente. E aí eu penso, velho, como é que eu, na minha prática, posso produzir uma reflexão em saúde sem pontuar economia das ruas, economia dos espaços, economia dessas criaturas que vestem camisa do Brasil, fecham as ruas e vão tirar selfie com a polícia, velho. Sabe? E essas pessoas acabam sendo cúmplices, e nós, em certa medida também, da morte dessas pessoas. E aí eu fico tentando salvar vidas. Não, as de amarelo e verde, não, essas são de boa. E eu fico pensando que, assim, um exemplo muito corriqueiro, até para não me estender mais. Na época que eu trabalhava no centro histórico, no Pelourinho, né, fazendo redução de dano naquela região e tal, tinha uns meninos que eram acompanhados pela gente, e o menino, todo mundo sabia que ele era bonzinho fazer repasse. E eles têm relação direta com a polícia, pagam arrego, enfim, tem toda a negociação, espero que eu não leve uma bala bélica aqui agora. E esse menino, porque teve um desajuste na negociação com a polícia apreende as drogas dele, quebra os 2 braços dele e deixa na rua. Como produzir saúde nesse contexto? Se na contramão eu tenho um total desempoderamento dessas pessoas. A única coisa que eu consigo pensar é na necessidade de pautar no meu trabalho enquanto sanitarista, enquanto pessoa que produz saúde, formação, educação permanente, formação continuada, empoderamento político, debate político com essas pessoas. Eu sei que isso ainda é muito incipiente, mas é a única coisa que eu consigo vislumbrar para dar algum sentido ao meu trabalho, para não desistir, velho. Porque a vontade que dá às vezes é essa, sabe? E aí, só para não terminar sem poesia, eu acho que a gente tem de fato que trazer a economia, trazer a política e trazer esses outros campos que classicamente não são da saúde, mas deveriam estar aqui para o debate e implicar essas pessoas. Implicar os Eduardos Cunhas, os Felicianos, os Malafaias e toda essa corja maravilhosa nesse tipo de debate. E aí eu lembro de um finalzinho de um poema do Thiago de Mello, que ele fala exatamente, para mim, dessa necessidade de formar os que virão. Porque os que virão serão pouco, mas saber serão lutando. A gente sente o reflexo dessa violência, dessa falta de educação, né, dessa precariedade em todas as áreas, na saúde, na educação, na segurança, e todos nós somos responsáveis por isso, e todos nós temos o dever de fazer a nossa parte, independente de autoridade, independente de iniciativa privada. Eu acho que todos nós temos a autoridade, a autonomia de fazer a diferença na vida das pessoas, porque fazendo a diferença na vida das pessoas, nós estaremos fazendo a diferença nas nossas vidas. O mundo se expõe como reproduzindo as inquietações das pessoas, procurando padronizá-las como peças de um jogo subjetivo de xadrez, onde os peões se submetem ao rei e as torres e os bispos defendem a rainha. O mundo monta uma estratégia revelando seu disfarce na nudez.